como anteriormente. Tal é o problema fundamental cuja solução é dada pelo contrato social. Contrato Social, capítulo 6. O homem, assim, sai do estado de natureza e ingressa no estado de sociedade civil, na qual o pacto exige alienação total de si, com todos os seus direitos à comunidade. Rousseau foi também um grande pedagogo. Em 1762, ele escreveu Émile, ou Sobre a Educação, sua obra-prima pedagógica sobre como criar os filhos nessa nova sociedade. Rousseau tornou-se o inventor da educação centrada na criança. Sua ideia essencial é que a educação seja realizada, na medida do possível, em harmonia com o desenvolvimento das capacidades naturais da criança por um processo de descoberta aparentemente autônoma. Rousseau sugeriu que as crianças nascem naturalmente boas e que a chave para criá-las era, portanto, sempre impedir sua corrupção pela sociedade. Essa ideia foi amplamente influente e ele organiza a educação em estágios. Do nascimento aos 12 anos, enfatizar o exercício inteligente dos sentidos. Dos 12 aos 15 anos, é preciso desenvolver uma educação intelectual. Dos 15 aos 20, deve-se centrar a educação na dimensão moral, no amor ao próximo, ou seja, no sentido social e comunitário. O itinerário pedagógico que deve preparar para a vida social subtrai do educando o egoísmo para que ele possa viver um contrato social. Isso importa a educação do homem inteiro, sentimentos e razão, para a vontade geral e para o bem comum, que são os pilares da nova construção social pensado no contrato social de Rousseau. Antes da reflexão encerrar, queremos dizer que nós, os Superleituras, também temos um projeto educacional. Oi, estão me ouvindo? Sim, professora. Obrigada. Marcelo, dado tudo, já que você falou que o Coringa, de acordo com a teoria de Rousseau, dá para você perceber o porquê que ele utilizou o Coringa como um exemplo? Dá sim, professora. Perfeitamente. Ok, tá? Antes de falar sobre Kant, vamos só pegar aqui alguns pontos que são importantes. Eu não sei se vocês vão lembrar que na aula passada, eu, ao falar sobre Rousseau, eu falei da questão da vida dele, né? Não é que a obra dele não tem uma imparcialidade, né? Mas você vai perceber que as teorias elaboradas por esses autores, elas não estão isentas das vivências que eles têm, né? Então, quando você pega, né, não no sentido de cada detalhe da história, mas você pega ali o John Locke, né, que, de certa forma, nasceu dentro de uma família privilegiada. Quando você pega ali o Rousseau, que também, o Hobbes, que também não é diferente, e você pega ali o Rousseau, que aí fez rapidinho uma abordagem da vida dele, diferente dos outros dois, porque justamente para a gente perceber essa relação, tá? Porque a gente vai perceber que ele vai solicitar muito mais coisas do Estado do que, por exemplo, a teoria de Locke. Tá? Ele vai, de certa forma, atribuir responsabilidade para o Estado, e quando a gente fala atribuir responsabilidade para o Estado, é lembrar sempre do conceito de vontade geral. Quem é soberano do Estado? O povo. E aí, quando pega o final do vídeo, onde ele vai falar da educação, e você percebe que é uma educação voltada para uma questão da coletividade, da comunidade, da moralidade, é lembrar, por exemplo, que ele não vai partir do pressuposto, por exemplo, de uma liberdade individual. Né? Ele não vai negar a liberdade, esses três autores, inclusive o Kant, que a gente vai ver hoje, a liberdade é algo que é inquestionável entre eles, como um valor que deve ser mantido, que o Estado deve priorizar. Mas a maneira como cada um vai direcionar essa liberdade é que vai estar ali o ponto, né, de discórdia. Então, quando a gente vê o Rousseau, que é um contratualista e um justnaturalista, mas ele vai atribuir Está falhando muito. Espero que esteja me ouvindo lá. Quando a gente, por exemplo, vai
você vê toda a trajetória curta, né, que foi apresentada aqui no vídeo, da vida dele, e que se você for pensar, eita, mas se tivesse, né, se a minha condição, se as minhas possibilidades de ascensão social não dependessem simplesmente do sujeito, mas de um coletivo que está ali, e é isso, de certa forma, que o Rousseau vai estabelecer nos seus escritos, que é muito diferente do que a gente vai encontrar nos outros autores. Tem que lembrar que tem outros autores do moderno que a gente não passou, a gente não viu, então é bom de citar também que a gente pulou algumas coisas como Montesquieu, não falamos sobre Maquiavel, não falamos sobre David Hume, né, diversos autores, né, quando não conta nem de falar sobre esses, né. E mas a gente vai perceber que o Rousseau ele vai ser uma contraposição, né, do que estava sendo produzido até ali. Né? Por isso que no começo do vídeo, o outro vai falar assim, será que ele é como individualista ou, né, igualitarista? Coloca ele nesses dilemas éticos que é o que estava envolvendo naquele momento. E ele vai contra a maré, porque ele vai justamente falar em prol de uma coletividade, né, que o Estado vai ter responsabilidade, como, por exemplo, responsabilidade pela educação das crianças. Já que ela que quer, de certa forma, ter um perfil de cidadão, então também cabe a ela essa responsabilidade. E isso também está dentro de uma linha de coerência que a gente vê desde a partir dos escritos, né, que ele vai fazer sobre a epistemologia no discurso sobre as ciências, trazendo a questão que as ciências, como foi desenvolvida, ela acaba por corromper essa natureza do homem que está para além do bem e do mal, não é uma natureza corrupta, mas pelo contrário é uma natureza íntegra, onde o homem já tem sim noção da importância do outro, porque ali antes do estado de natureza para ele já existia essa questão da família, né, de ter algo de coletivo, visto que ele, por conta das expansões, né, coloniais, e ele estava tendo acesso a essas informações a partir da literatura francesa, então ele falava que não tem como dar as descobertas que ele vai chamar de bom selvagem, porque justamente as pessoas chamavam esse outro que não era europeu de selvagem, né, de bárbaros. Então ele vai fazer usar esse termo, né, o bom selvagem, para mostrar que ali tinha muito mais né, um homem que não propusia tanta guerra, como, por exemplo, o homem do Estado Civil, que seria o homem civilizado, né, aqui com uma aspa. E é isso, né? Então, para você perceber que esses autores, e aí ele vai lembrar muito o último autor que a gente vai trabalhar, que é o John Rawls, que ele vai falar sobre isso, né? Que, de certa forma, a gente tem uma tendência a produzir coisas a partir das nossas experiências, né? Como dentro de um loco social. Eu não estou falando de uma experiência individual, mas dentro de um estado social. A gente, de certa forma, vai ter uma visão de mundo a partir do ponto que a gente se localiza na sociedade, nessa relação de poder. E é por isso que o John Rawls vai falar o seguinte, né? Pensa, né? Se você vai produzir uma lei, pensa que você vai nascer na pior situação possível de uma sociedade. Tá? Porque se você for pensar dentro da sua situação, que, por exemplo, uma situação de privilégio, você, de fato, não vai ter condições de fazer políticas públicas que alcance toda a dimensão social, né, John? E o Rousseau, né, trazendo aqui, dialogando com ele vai justamente ali trazer algumas responsabilidades, visando que esse Estado Civil, como foi elaborado, ele gerou, né, a desigualdade social, né, trazendo a ideia de que a propriedade privada como um ponto principal do Estado moderno. E aí ele vai fazer o outro discurso, um é um discurso sobre a ciência, para falar desses sentimentos que essa ciência vem produzindo no homem, como o individualismo, a competitividade, falando que isso não é natural do homem, a desigualdade não é algo natural, para ele. E aí depois ele faz um outro discurso sobre a desigualdade entre os homens, tentando entender aonde foi que surgiu essa desigualdade. Aí bem no finalzinho do vídeo, ele faz inclusive um resumo, né, traz Hobbes, Locke e Rousseau, mostrando um ponto de cada um, onde aqui no caso Rousseau vai trazer como pilar do Estado moderno essa vontade geral, que é justamente colocando como soberano o povo, né, e, né, mostrando que essa ideia de uma propriedade privada que para ele tinha gerado, desenvolvido, né,
a desigualdade entre os homens, tá ok? Só para a gente fazer esse resuminho da aula passada. E aí vamos para esse carinha aqui. Cadê? Emmanuel Kant. Toda a reforma interior, a gente vai perceber que vai sair um pouquinho daquele experimento mental de que, por exemplo, voltar ao estado de natureza, né? O Kant vai desenvolver, ele é muito conhecido, né, pelo seu rigorismo e pela sua formalização, né? É um autor que ele navega em diversas áreas, então, se você faz... Assim como o Rousseau também, eu fui egoísta agora, mas se você, por exemplo, for para a área da estética, né, das artes, lá você também estuda Kant, o direito também, né, se você vai para a ciência também, que ele dialogou com Isaac Newton. Então, como um bom filósofo do período moderno, ele é uma enciclopediazinha onde apresentou diversos livros, mas ele é muito conhecido porque foi um dos primeiros autores que investigou a razão. Né? A gente simplesmente, se você for pegar os antigos, simplesmente eles falam o seguinte: a gente tem um logos, e é esse logos que nos diferencia dos outros seres vivos, né? Não é, professora, porque a gente tem um cérebro. Não, todos os outros seres, os outros animais, né, também possuem. Então, tem um logos aí diferenciado que faz com que a gente raciocine de maneira diferente. E aí é isso que o Kant vai investigar. Por que eu estou falando isso? Para quem leu, porque como a obra toda já foi disponível, para quem já leu alguma coisa, já ouviu alguma coisa sobre Kant, ele é um autor que vai propor, né, caso alguém que concorde com ele, ele resolveu. Dentro desse debate entre racionalismo e empirismo, o Kant fala nenhum e nem outro. Né? Nenhum e nem outro, elaborando o criticismo kantiano. Deixa eu aqui abrir alguns... Sempre deixo esquecer de deixar a obra aqui aberta do Eduardo Bittar. E aí, como também todos os autores, para falar de uma ética, primeiro eles vão falar de uma epistemologia, ou seja, analisar a nossa razão, entender por que, por exemplo, a gente estabelece valores morais, que é algo também característico, né, até então, dos seres humanos, e ele vai, de certa forma, dizer, olha, nem o empirismo e nem o racionalismo, tá? Aí vem aquela terminologia que eu acredito que quase todo mundo, se não ouviu falar, vai ouvir agora, que é a terminologia a priori, né? Que na filosofia ela tem um sentido muito próprio, que é um tipo de conhecimento que não precisa da experiência para ser comprovado. Pode se iniciar pela experiência, mas a sua demonstração de validade, de coerência, não precisa da experiência. E aí, no caso, é isso que ele vai dizer que é a base, e ele vai trazer isso para a questão do direito, ou melhor ainda, para a questão ética, porque para ele a questão ética está acima, no sentido, ela é mais importante do que o próprio direito. Porque, por exemplo, ele vai dizer que se você tiver uma sociedade onde o medo, que é o medo, acho que eu já até comentei isso com vocês, que é o medo que predomina, tá? Ele vai dizer assim que em qualquer momento que o Estado não vai poder estar ali visualizando, ele vai cometer o ato. Agora, se a pessoa for uma pessoa moral, e a gente vai entender o que quer dizer essa moralidade em Kant, o Estado não precisa estar presente. E aí vem aquela música, né? Na verdade, eu lembrei agora da música. Conversa rapidinho, Natália. É do Capital Inicial, que é uma música que vai dizer o que você faz quando ninguém te vê fazendo. Então, é muito isso, né, que o Kant está se propondo. Será que você tem determinado comportamento apenas quando o Estado está lá presente? Então, ele vai dar um papel, o direito tem um papel importante, como tem aqui naquela frasezinha que eu sempre coloco, que é para tentar sintetizar todo o pensamento do autor. Na verdade, não é possível isso, né? É só mesmo para a gente iniciar o nosso diálogo. Ele vai trazer uma responsabilidade para o sujeito. Então, não é uma responsabilidade necessariamente do direito e do Estado. Então, de fato, dentro da sua proposta, o sujeito e a ética é que, de certa forma, é o pilar dessa discussão. Então, ele não vai atribuir, ele vai falar do papel do Estado, do papel do direito, mas toda a obra dele é pensando nesse sujeito que é dotado de razão.
E antes de ele fazer toda essa elaboração de sua ética deontica, que é uma ética voltada para o dever, ele vai elaborar uma epistemologia, como todos esses autores. E aí, só para a gente reforçar por que eles fazem isso, né? Essa disputa entre o racionalismo e o empirismo, né? Pragmatismo, é justamente porque eles vão tentar analisar, no caso Kant, vai colocar a razão em um tribunal. Eu quero saber qual é mesmo a origem, os limites e a condição da razão humana, porque se eu entendo a razão humana, eu sei o que cobrar dessa razão. Se eu não sei, né, até onde, de certa forma, nos diferenciamos dos outros animais, tá? Eu não tenho como, por exemplo, solicitar determinados dos comportamentos em relação a esses outros seres vivos, e assim em diante. Então, ele vai, de certa forma, promover um diálogo entre o racionalismo e o empirismo, quando ele fala o seguinte, que, de fato, boa parte do nosso conhecimento se inicia pela experiência, né? Ele vai ter essa base da vinda da experiência, mas, contudo, todavia, a experiência sozinha não é capaz de produzir conhecimento. Tá? Então, por exemplo, né, aqui, os milhões de gatos aqui da casa, eles podem viver diversas experiências. Mas será que meus gatos vão conseguir? Tem gato, não, só um exemplo, gente. Eles vão produzir uma ciência? Não. Então, o Kant vai dizer o seguinte: então não é a experiência, como, por exemplo, propõe o John Locke, né, vamos dizer que é um grande empirista desse período, não é a experiência que produz conhecimento. A experiência, ela pode iniciar no homem, né, essa tarefa de produzir conhecimento, mas ela sozinha não é capaz. Então, é por isso que ele vai falar da palavra a priori. Ele vai dizer que há na nossa mente humana, na razão humana, formas de conhecimento, formas, tá? Essa palavra é bem importante, formas, para não confundir com inato, porque lembra de Descartes? Não falei de Descartes, né, como vocês vão lembrar dele. René Descartes, quando ele propõe a metodologia científica, né, ele vai dizer que a gente tem conhecimentos inatos. Então, o ser humano, assim como Platão, por exemplo, também acreditava que a gente já nasce com algum tipo de conhecimento. O Kant não está falando, quando ele fala a palavra a priori, que a gente já tem algum tipo de conhecimento, mas que a gente tem forma de conhecimento, ou seja, tem alguma coisinha na nossa razão, tá, que são essas formas a priori, que possibilita que quando eu tenho uma experiência, eu seja capaz de codificar e transformar e produzir um conhecimento. E é isso que ele vai chamar de a priori, tá? E que são coisas que possibilitam. Então, é como aquele brinquedinho de criança, que eu nunca lembro o nome, né? Que a gente dá, inclusive, para estimular a criança, né? Que ele já vem aqueles formatos e a criança só vai encaixando, né? Então, é como fosse justamente isso, a mente humana. Se não tivesse esses desenhos, só um exemplo, tá? Esses encaixes, é como... eu preciso desse... Tranquilo, meu anjo. É preciso ter esses... Digamos que aquelas forminhas do desenho fossem essas formas a priori, só para fazer uma analogia. Tá? E quando a gente vai encaixando, eu vou produzindo conhecimento. Então, Kant, é isso que... Resumindo, né? Porque... Na verdade, é muito mais complicado isso, mas é só para a gente sintetizar. É isso que a gente chama de criticismo kantiano. É quando, de certa forma, de uma forma bem simples, sintetizada, ele fica ali, né? Ele não é nem o empirismo e nem a razão, ele dá um papel, precisa desse trabalho em conjunto entre os dois, tá? E aí, só para caso alguém possa ouvir, né, para dizer, quando eu falo formas a priori da sensibilidade, o Kant vai dizer dois, que é o espaço e o tempo. Mas eu digo que isso foi refutado devido à física atual, porque até antes de Kant, a gente tinha a ideia de espaço e tempo como algo interno ao sujeito. Isso não existe mais, né? Então, espaço e tempo são algo que estão fora do sujeito, são elementos físicos, assim, como, por exemplo, essa caneta. Nossa, eles igual, mas estou dizendo que não é parte do sujeito, não faz parte do sujeito. Até Kant, o espaço e tempo era estudado como formas, né, que estavam contidas num sujeito. Depois, com a evolução da física, com Einstein, isso não foi mais possível se sustentar. Tá? Mas, enfim, estava de acordo com o momento que ele estava vivendo da ciência. Certo? Então, ele vai apresentar essa proposta, e essa proposta, como todos esses autores, ela vai ter que ser levada para o campo do direito.
Então, tudo que se faz, né, todos os limites que ele estabeleceu para a razão, assim, por exemplo, se você for pegar Rousseau, né, para quem olhou o vídeo, quando ele faz aquelas etapas da educação, você percebe que tem toda uma coerência com o que ele está propondo de responsabilidade para o Estado. Tá? Você também, quando vai pegar logo que ele elabora a epistemologia dele, você vai ver que está de acordo com o que ele elaborou. Então, eles mantêm uma coerência no seu discurso, da sua epistemologia para a sua ética, né? E não o contrário da ética para a epistemologia. Porque é a epistemologia que estuda teorias do conhecimento, e se na ética uma área do saber, do conhecimento, então primeiro eu preciso estabelecer as bases da minha razão para depois sustentar qualquer outro discurso que eu possa vir a fazer. Então, o Kant ele vai justamente fazer esse embate. E aí, por isso, ele vai ter que sustentar toda a sua ética com base não na razão, mas uma razão que tenha como suporte isso que chamamos de a priori, formas, né? Formas de conhecimento que nos possibilita perceber que determinada ação ela é necessária, ou seja, você não poderia agir de outra forma, né? Simplesmente utilizando a razão, não recorrendo a mais nada, nem as nossas emoções, sem recorrer à nossa religiosidade, sem recorrer, vamos lá ver, a ideia de um bem, de acúmulo de poder, e assim em diante. Então, Kant vai trabalhar essa razão falando o seguinte, para chegar a um ponto, então a palavra-chave que eu diria aqui, embora não seja dele, mas para a gente entender Kant, é o conceito de vontade, que eu vou falar no decorrer da aula de hoje. E porque ele vai dizer que essa vontade boa, essa vontade livre de fazer uma ação, independentemente das consequências, independentemente de qualquer emoção ou de apetites que a gente vai fazer primeiro. Ele vai dizer que agir livremente, agir de maneira moral, é quando você, de fato, independentemente da situação, é assim que você agiria, né? Então, digamos que eu vou colocar aqui um dilema moral, se você responder. Olha, dizer sempre a verdade, né? Ou você sempre vai optar entre o comportamento humano, dizer sempre a verdade ou sempre proteger quem está em apuros, né? Digamos que você tem esse dilema. Aí alguém me fala assim, professor, vai depender da situação. Então isso, por exemplo, já não funciona para Kant. Ou você concorda que a verdade ela tem que ser dita independentemente de qualquer coisa, ou você, né, é isso que ele vai chamar que o homem tem que chegar em consenso. Não pode depender da situação. Por exemplo, se for um amigo meu, eu vou agir assim. Se for um amigo meu, não pode ser você não pode utilizar o outro como um meio para alguma coisa. Então, ele vai convidar a gente a chegar em uma solução, elaborar leis que possam fazer com que a gente decida isso, independentemente de quem seja, inclusive para a gente mesmo. Então, eu coloquei esse exemplo, quando você, digamos que alguém aqui, não, professora, a verdade o tempo todo, ele vai dizer, lembra-se que isso vai ser aplicado a você. Então, se for aplicado a você, não vai ter uma exceção para você também. Então, ele nos faz essa reflexão que resume, né? Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. É por isso que alguns autores chamam que ele falou que ele fez uma revolução copernicana na ética. Bem aqui no finalzinho, ele vai dizer, né, que qualquer melhora, tudo depende da aplicação do nosso próprio esforço. Então, ele vai nos convidar, e aí, quando alguns autores, tem um texto que eu gosto muito dele, né, do Kant, assim, na verdade, desse texto, não de Kant, que é bem pequenininho, um artigo, sobre esclarecimento. Estou em dúvida se é sobre esclarecimento ou esclarecimento, onde ele vai falar dessa maioridade intelectual. Né? Ele vai, de certa forma, falar, olha, determinadas questões precisam que o sujeito tenha uma maioridade intelectual. E o que é ter uma maioridade intelectual? É você ser autônomo, ter uma vontade livre, que não seja condicionada a nada. Né? Então, por exemplo, digamos que nesse período ele estaria se devendo todo. Kant, ele era muito conhecido, provavelmente deveria ser muito chato também, pelo seu rigor, né? E também ele tem boatos, fofocas filosóficas, né?
tem boatos que ele era o relógio do estado em que ele vivia, né? Eu acho que na época era a Prússia ainda. Porque ele era tão pontual, né, que as pessoas, quando olhavam e tinha uma rotina tão fixa, não mudava, né? Então as pessoas já sabiam que horas eram na cidade a partir do seu deslocamento pela cidade, né? Porque ele era muito rigoroso, assim, em toda essa rotina. Dizia que quando ele saía, né, eu fazia que são essas horas. E ajeitavam o seu relógio a partir dele, né, nessa cidade. Então, a gente acha que alguém quer entrar. O que aconteceu? Rapidinho. Eu tenho que voltar para permitir a entrada de alguém. Acho que não apareceu. Agora vai. Banheiro. Então, Emmanuel Kant foi um dos maiores filósofos iluministas, né? E como um dos maiores defensores do esclarecimento humano. E aí a gente vai tentar, né, falar um pouco mais para vocês o que ele quer chamar com esse esclarecimento humano, que está muito ligado ao seu conceito de vontade geral, ou vontade geral, lá em mostrou, de uma vontade livre, né, que ele vai chamar de uma vontade boa, que seja autônoma. Então, alguns conceitos muito clássicos nele é o conceito de vontade, o conceito de autonomia, em contrapartida aos conceitos de heteronomia. Vou também explicar esses conceitos, tá bom? Aqui, tá. Cada um deve guiar seus atos orientados somente por sua razão. E aí você vai dizer, por sua razão. Quando ele fala isso, tem muito a ver com essa citação, né? A aplicação ao seu próprio esforço. Então, ele vai dizer o seguinte: é preciso que o sujeito consiga reconhecer que aquela ação dele, ele mesmo fala assim, não é condicionada por nada, é assim que eu devo agir, pronto, e não tem nenhum motivo, né, de acordo com Kant. Tá? Então, por que eu faço isso? Nem quando você fala alguma coisa, aí você fala assim, porque assim tem que ser, não pode ser diferente, né? É a sua consciência estabelecendo isso. Então, quando algum de vocês fazem alguma coisa e vocês sentem remorso, né? E aí, digamos que, por exemplo, só vocês estão vendo o que vocês estão sentindo. Quando você sente remorso, pegando aqui, fazendo uma analogia, alguma coisa, a sua razão, vamos dizer assim, está dizendo para você que você não agiu de acordo com o que você queria. Né? No sentido assim, você sabe que fez alguma coisa de errado, que você teve remorso, e não é uma coisa de errado em prol do que o Estado está dizendo. É uma coisa de errado estabelecido por você mesmo, pelo seu esclarecimento, com sua razão. Então, quando você sente remorso, tá? É porque algo está errado na sua conduta. E aí ele vai dizer, ele não fala de remorso, estou trazendo aqui como exemplo, porque ele vai dizer o seguinte, quando o sujeito ele tem consciência, ele tem esclarecimento sobre suas condutas, tá? De fato ele vai agir, e se ele não agir de acordo com elas, ele vai saber, porque sua razão vai indicar isso. Então, e aí a gente fala que hoje nós chamamos de remorso, quando você faz alguma coisa, peraí, não é bem assim. Então, ele de fato ele vai estar ali, por que ele está ali namorando? Porque ele está de acordo ali com o pressuposto iluminista, né? A finalidade última do iluminismo foi de criar um projeto pedagógico, assim como fez o Sou, como fez Locke, né? Que levasse os seres humanos a essa maioridade intelectual pela via do esclarecimento. E aí essa via do esclarecimento sempre está muito ligada a essa atividade da razão, né? O Kant foi um dos, como eu falei, né? Em todas as áreas, né? Ele está ali presente, né, e foi um dos maiores filósofos iluministas, e também é um justnaturalista, porque também coloca a razão que é algo natural ao ser humano, como algo natural que deve, inclusive, estar ali sendo a base de qualquer sustentação do que a gente venha produzir. E aqui, né, eu fiz essa separação, o conceito de razão prática. Como eu falei, né, o Kant vai fazer duas obras, né, vai fazer mais de uma, mas mais de duas. Mas só para a gente entender essa divisão que ele faz, como ele coloca como centro do seu estudo a razão, tanto para falar de ciência, né, ele também vai ser muito estudado em relação às ciências empíricas, como a física, mas como também nas
na ética, e aí ele vai ter duas obras, né, que é a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática. Tem outras também, que é as Metafísicas dos Costumes, mas na Crítica da Razão Pura, é como eu falei, ele vai estudar as condições, né, do homem para conhecer as coisas, a teoria, né, a que ele vai chamar de teórica, que é capaz de conhecer. Então, esse saber teórico, ele versa sobre o que é possível saber sobre as coisas que o ser humano não possui nenhuma interferência, como, por exemplo, a física, né? As leis, né, que a gente hoje conhece, elas independem, vamos dizer assim, né, da interferência humana. Elas são naturais, elas acontecem assim. Então, ele vai dizer que isso está ali no campo da razão teórica, a razão humana é dividida nessa parte que é capaz de conhecer. É quando, por exemplo, Kant ele vai fazer uma distinção entre nômeno e fenômeno, né? Dentro do campo da ciência, que também se volta para o campo da ética, que ele vai falar o seguinte: tem coisas que a gente pode falar sobre, mas a gente nunca vai chegar em consenso porque está no campo do nômeno e não no campo do fenômeno. Por exemplo, igual a ideia de Deus, por exemplo, vai colocar. Tá? Então, só para, já que eu falei, né, o fenômeno para ele é a maneira como, né, os objetos, as coisas se manifestam para a gente. Então, isso não quer dizer que a maneira como eles se manifestam é de fato como eles são em si. Então, o nome não é a coisa em si e o fenômeno é como eu percebo aquela coisa. Então, determinadas sensações, né, podem ser diferentes, né, ou um objeto, um fenômeno, ele pode se mostrar, cada um de nós aqui podemos ter um resultado, né, um conhecimento diferente de um determinado fenômeno. Mas ele vai dizer que é só isso que o ser humano pode conhecer sobre a natureza, né? As manifestações. Mas você nunca vai poder dizer que conhece o objeto em si. E como é que você vai saber se conheceu o objeto em si? E aí tem o campo que é o campo que a gente vai, né, vamos aqui analisar, conversar sobre, que é no caso da razão prática, que ela está na ação humana, aquilo que o homem tem um domínio sobre si como seu comportamento. Então, só para a gente resumir, né, enquanto o saber teórico versa sobre o que é possível saber sobre as coisas que o ser humano não possui nenhuma interferência, ou seja, a natureza e suas leis, e aí como se estivesse ali no campo das ciências especulativas, que no caso a gente chamava na época de filosofia especulativa, e nós temos o conhecimento prático, né, que tem o seu objeto naquilo que ocorre por ação da vontade livre, essa vontade livre, ou seja, que essa coisa vai mudar dependendo do comportamento humano. Tá? Então, a gente vai ter lá esse saber teórico, que é objeto da filosofia especulativa, e vamos saber o saber prático, que é objeto da filosofia moral, que é aqui que vai ser sustentado todo o seu conceito de moralidade, e também ele vai atribuir o papel do direito, o papel da justiça e o papel do Estado. Tá? Então, o ponto de partida de Kant, assim como a gente já também vai perceber o elemento da liberdade como ponto percursor, ele também não vai ser diferente. Tá? Esse ponto de partida é, né, o de que o ser humano ele é livre para agir. Ou seja, né, como é que a gente pode dizer? É aquele que pode agir, mas também não pode agir daquela forma. O comportamento humano não se dá, por exemplo, igual uma lei da física, tá? Para determinada ação, pronto, você vai ter esses resultados. Isso vai depender muito do agir do homem, que pode agir de uma forma ou de outra. Quando ele estabelece isso, ele vai dar o quê? Ele vai garantir ao homem esse ato de liberdade, e quando ele garante esse ato de liberdade, ele supõe uma responsabilidade do agente. Só para eu pegar aqui o fone, porque começou a chover e está mais zoado, talvez dificulte vocês outros. Só um minuto.
Tá? Vamos lá. Tá? A ética kantiana é revolucionária, né, no sentido de que inaugura um conjunto de preocupações muito peculiares que não se confundem com as preocupações teleológicas ou utilitaristas ou hedonistas. Sua contribuição é, portanto, marcante. E aí vamos só para a gente perceber, porque também ele, assim como Rousseau, vai contrapor aquilo que estava sendo colocado por alguns outros filósofos. Né? Quando o Vittar coloca, né, que a ética kantiana é revolucionária porque não tem um fundamento teleológico, é pensar que, por exemplo, boa parte das construções éticas que estavam sendo feitas, teorias éticas, é importante entender que a ética não se trata de um comportamento correto. A ética, dentro da filosofia, ela não está dizendo o que é certo e o que é errado. A ética, ela é o estudo sobre o comportamento humano. Então, até mesmo se tiver uma discussão, eu tive um comportamento ético. Né? Hoje, a gente sabe que você está utilizando isso na maneira de esvaziando o conceito, mas não tem como alguém ter um comportamento ético, isso a gente usa porque já de certa forma, nos acostumamos a essa fala. Mas é lembrar que a ética, ela não dita o que é certo ou errado. A ética é uma área, né, é uma ciência, que alguns autores gostam de colocar, que estuda o comportamento humano, que analisa o comportamento humano e daí, de certa forma, distingue o que é moral, o que não é moral, o que é amoral, o que é imoral, dentro de uma sociedade. Tá? Então, é revolucionária pelo fato de que, dentro da sua construção, ele vai propor que os nossos atos e as nossas ações, elas sejam pautadas unicamente pela razão. E como é que vai ser isso, né? Você vai perceber que ele vai conseguir cumprir com isso, porque ele vai apresentar um conjunto de, na verdade só uma, que ele vai chamar de imperativo categórico, que são apenas os imperativos categóricos que ele vai considerar como uma lei moral, como um comportamento moral. E elas não dependem de nada. Ou seja, a sua construção ética não está prometendo para você felicidade, não está prometendo como os utilitaristas, né? Por exemplo, como o John Stuart Mill, que vai falar que o papel do Estado é garantir o maior tipo de felicidade, garantir felicidade para a maior quantidade de pessoas possíveis. Né? Também não vai, ele desvincula a noção de moralidade com felicidade, assim como ele também vai desvincular a questão da legalidade com a moralidade. Legalidade é uma coisa, moralidade é outra. Embora você possa ter um comportamento moral e legal, mas você também pode ter um comportamento legal, mas não ser moral. E vamos ver como tudo isso vai se articular. Então, ele quer uma sociedade que, de fato, os seres humanos que estão nessa sociedade não dependam de que seus comportamentos sejam articulados com base para chegar em um fim. Então, se você faz alguma coisa para poder alcançar outra, ele vai dizer, então já está aí errado, porque você tem que ver a importância de sua ação, independentemente das consequências. Então, isso na época era revolucionário, como talvez hoje também seja, né? Porque se a gente for pensar que tudo que a gente faz, inclusive está aqui, né? Tanto vocês assistindo aula como eu dando aula, será que eu estou, por exemplo, ministrando aula pelo puro prazer, que é meu papel, ou porque eu tenho uma série de contas para pagar no final do mês? E vocês, né, estão aqui simplesmente porque amam o laboratório do estudo de uma sexta-feira, ou porque, de fato, estão pensando no futuro da carreira de vocês? E cada um aqui, obviamente, pode ter um ponto importante para chegar, o porquê está aqui, né? Então, ele está dizendo, né, o que, de certa forma, articula nossas ações. E ele, né, embora eu peguei aqui um exemplo que a gente chamaria de hipotético, né, não está na categoria do imperativo categórico, mas é para nos convidar a pensar como é que eu posso ter uma sociedade onde os sujeitos que vão virar cidadãos, eles possam agir independentemente das consequências, assim, no sentido de que pelo dever, eu devo agir assim, porque devo agir assim dentro de uma sociedade. Se eu agir diferente, eu vou fazer uma bagunça naquela sociedade. Por isso aquele trecho que eu separei da música. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Então, pega aqui vários exemplos. Se você entrar em uma loja onde não tem câmera, não tem funcionário e está ali as coisas. Como é que você agiria? Você seria honesto?
É por isso que vai ter uma diferença entre honestidade e integridade, mas isso aqui não é para nossa aula. Você vai lá pegar, sabendo que não tem ninguém me observando, sabendo que depois não saberia também que foi você. Como é que você iria se comportar, né? Em uma faixa de pedestre, né? Você de fato, de acordo com as leis de trânsito, independente do pardal, você estaria ali cumprindo as regras quando o pedestre pisasse. Amei, Samara, teu exemplo. Exatamente isso, né? É isso que o Kant tá propondo, gostei. E aí o que acontece? Por exemplo, ali, né? Na faixa. E aí, por que ele faz isso? Ele não está dizendo que aí é bem interessante. Ele vai dizer o seguinte: eu não estou dizendo que o Estado não possa ter um poder de coesão e que ele não tem que ter essas regras. Eu só queria dizer que isso nunca aconteceu comigo, viu? Olha, Marcelo, tu é muito suspeito, viu? Marcelo, você é mentiroso, a gente sabe do teu histórico. Tu rouba a caneta toda hora. É muito suspeito, viu? Marcelo, muito suspeito. Né? Depois a gente vai fazer aqui um tribunal pra gente ver onde tu se encaixa aqui dentro desse ser humano. Você tá na categoria absolutista, né, de Hobbes, se tu pensa no coletivo, como o Rousseau, se tu é um individualista, proprietário, como John Locke. E o Kant já sei que tu não é, né? Quando vai ficar ali, a gente vai analisar qual dos três tipos da natureza humana se comporta. Tô brincando, gente. Certo? E aí o que acontece? Tá? Ele não vai em nenhum momento eximir o papel do Estado. O que ele está falando é o seguinte: a gente não vai poder, né? E aí uma reflexão realmente atual, a gente pode dialogar sobre isso. O que a gente, se a gente for dialogar com o Kant na sociedade hoje, ele está dizendo o seguinte: o Estado só vai funcionar mediante, né, a responsabilidade do cidadão. Então, por exemplo, não adianta, né, eu cobrar determinadas atitudes do Estado se o meu comportamento, por exemplo, se caso o Estado funcione de acordo com o que eu estou cobrando, eu seria uma das pessoas que, por exemplo, seria punida pelo próprio Estado. Ele vai dizer, calma, então a gente tem que primeiro ter uma sociedade onde esses cidadãos, eles não... eu acho que eu estou me fazendo entender, não tô? Não adere determinadas regras por uma submissão, por achar que o Estado, de fato, é um absolutista, né? Mas por consonância ali a essa responsabilidade, né? Não é nem para o outro, não, porque a gente até gosta, para si mesmo. Garantir a minha liberdade, que o pilar da sociedade para Kant é a liberdade individual, mas justamente para garantir sua liberdade individual, você tem que garantir a liberdade individual do outro. Então é meio aquela frase que a gente tem, né, no dia a dia, né? Não faça com o outro aquilo que você, né, não quer que faça com você. Então a ética de Kant ela vai se basear muito nesse ditado, e vocês vão perceber, eu espero que percebam, né, até o final da aula. Não, Marcela, porque é só para a gente brincar mesmo. A preocupação kantiana está em dizer que a razão humana é insuficiente para alcançar o modelo ideal de realização da felicidade humana. E aí é só para poder a gente dialogar. O Kant, ainda bem que ela não fica gravada, né? Vai justamente falar o seguinte: eu não posso confundir essa moralidade, digamos que a Samara fala assim, eu tenho que ser feliz, poxa, eu me comportei esse tempo todo de uma maneira íntegra, de acordo com as leis, de acordo com as virtudes, né? E por que eu não sou feliz, né? Se fosse reclamar para Kant, tem que dizer assim, meu anjo, calma, e a gente não pode entender que esses comportamentos humanos, né, é como fosse a lei da física. Sou moral, logo sou feliz. A gente está falando de comportamento humano. Inclusive, se uma sociedade, né, por isso que ele vai dizer, né,
ela nem todos cumprem com essa moralidade, ela vai interferir na sua felicidade. Digamos, por exemplo, ninguém aqui é assaltante, vou dar um exemplo. Mas, eu acho, né? Mas você pode ter alguém que não vai obedecer essa regra. E aí, por exemplo, a sua felicidade pode estar aí comprometida. Por mais que você não pratique essa ação. Por isso, ele vai dizer que não cabe apenas ao Estado quando fala a questão da moralidade. O Estado ele está ali para uma questão de legalidade, mas não para uma questão de moralidade. A moral que deve ser o pilar, porque se eu tenho a moralidade, automaticamente eu vou ter a consciência, e com a consciência eu tenho remorso. Tá? E se eu tenho remorso, eu tenho uma noção da minha... Né? Não é que você não vai fazer coisa errada, mas aí você vai ser responsável pela sua ação. E aí ele vai dizer o seguinte, se você age moralmente, você é digno de felicidade. Digno de felicidade. Agora, se você vai ser feliz, é uma outra coisa que não tem como garantir. Tá? Garantir porque não se trata de uma lei da física, moral logo feliz. Né? Você pode, inclusive, passar por o fato de ser honesto, pode ser infeliz durante toda a sua vida. Tá? Mas você vai ter aquela felicidade que é aquela felicidade da consciência, da vivência, de seguir com os seus princípios e assim diante. E aí é o que Kant vai falar, né? Você é digno daquela felicidade. Como, por exemplo, outros não são dignos dessa felicidade. Então ele faz essa separação que é importante, porque, professor, mas isso é tão claro para mim hoje, desculpa, gente. Eu estava dando aula agora de loja. Porque, por exemplo, os filósofos da antiga, eles, por exemplo, faziam isso, né? Eles vinculavam o seu comportamento, virtude, você ser virtuoso com você ser feliz. Não é assim? E aí uma das suas obras, A Crítica da Razão Pura, é um grande esforço exatamente nesse sentido. O criticismo detecta na razão um instrumento capaz de fornecer todas as explicações, de produzir todas as deduções necessárias para explicar as razões últimas do existir, do querer e de escolher eticamente. Tá? Se eu separei alguma citação aqui para vocês nos meus outros textos empolgando falando, eu esqueço do que eu tinha programado. Só um minutinho. Separei aqui, tá? Kant foi um grande crítico da ética antiga, que tinha como seu objeto estabelecer as normas para guiar a gente na busca da felicidade individual. Para Kant, a moral não está relacionada com a felicidade humana, tal como pensavam os filósofos antigos. Seu domínio consiste no modo que seres racionais devem tratar a si mesmos, considerando-se que eles são fins últimos para a conduta moral. Tá? Não sendo fins instrumentais, os seres humanos possuem uma dignidade intrínseca. Né? Eu até trabalhei isso em ética, em filosofia geral, até a questão da dignidade para Kant. Porque primeiro ele vai garantir essa dignidade humana, e a partir do momento que eu tenho essa dignidade, tá, ele vai falar, é desumano, inclusive, você utilizar, né, o outro como instrumento, como um meio para conseguir algo. Então, por que também foi muito radical isso naquele período? Porque ele vai dizer o seguinte, né, vai lá, faz. Vai dizer o seguinte, se a sua ação de ajudar o outro é negociando com Deus, então também não é moral. Ou seja, né, digamos que eu pego assim e falo assim, olha, eu vou ajudar aqui Marcelo, que é bruto, né? Porque Deus está vendo, né? E se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Então eu vou fazer isso para Marcelo, Deus está vendo, né? Estou negociando, né? E aí estou fazendo isso, mas isso não é moral, tá? Porque aquela sua atitude não é por si mesmo. Você está fazendo aquela atitude porque você está em prol de querer alguma coisa.
que é, no caso, de cair de bem com Deus para conseguir um espaço ali no céu. Ou seja, aquela sua ação não é uma ação por si mesmo, não é uma ação autônoma. É daí que vem a palavra autonomia, que depois eu vou reforçar mais. Mas ela vem condicionada a uma condição heterônoma. Qual? Eu estou fazendo uma ação em prol em outro. Em prol em outro. Ou seja, aquela minha ação, se por acaso eu não fosse, ou se eu não pudesse, ela não seria feita, porque eu não vejo importância nela. Ela só ganha importância a partir do momento que ela me garante alguma coisa. Então, o Kant vai dizer que isso também não é moral. Isso para ele não é moralidade. Pode ser uma ação bonita, pode ser uma ação legal, mas não vai ser uma ação moral. Porque para ele uma ação moral, ela está desvinculada disso, né, de negociação, de um ato pensando em uma consequência. Por isso que, por exemplo, alguns atos para ele pode trazer infelicidade. Por isso que ele vai dizer que não garante felicidade. Porque você pode, de acordo, a gente vai ver alguns exemplos, né? Eu separei, gente? Eu separei. E se você tiver algum tipo de comportamento, talvez aquele comportamento, porque ele não vai falar de leis materiais, né? Como é proibido isso, é proibido aquilo. Ele sempre vai convidar a gente a pensar na nossa ação como universal. Então, por exemplo, para a verdade, digamos que eu falo, isso tem que ser uma lei, né? Só um exemplo que não vai ter, uma lei universal. E digamos que tem uma situação que, né, eu acho que não é prudente falar a verdade naquele momento. Aí, no caso, para Kant, se você não falar, dado que eu considero que falar a verdade deve ser uma lei universal, você não está agindo de acordo, e aí você já não seria moral. Nem que fosse para salvar a vida de alguém. Imagina lá, na época lá, dos nazistas, né? Quantas pessoas tiveram que, de certa forma, mentir para salvar um determinado grupo. Então, ele está dizendo o seguinte, né? No caso, se você for levar o pé da letra Kant, né? Que aí a gente vai ver já como é que ele vai formular isso, pode ser que aquela sua ação nem sempre te leve a uma condição de prazer, de felicidade, pelo contrário. Por exemplo, imagine uma mãe que quer cumprir com o seu dever com o Estado, que ela acredita que, por exemplo, moral, que eu devo me comportar de acordo com os códigos dos ordenamentos jurídicos. Então, digamos que um filho dela cometa algum tipo de crime. E aí, de acordo com a teoria dela, então ela deveria, né? Daí ela deveria denunciar, entregar. Mas aquele ato dela vai estar, só um exemplo, tá? Ela é moral por conta do que ela fixou para ela como algo moral, está de acordo com o ordenamento jurídico, tá? Mas aquilo ali pode gerar dor para ela, né? Por ser alguém que ela quer bem, por ser alguém que ela ama. Então, por isso, né, que o Kant já faz essa separação. Às vezes, seguir o dever nem sempre é ter prazer ou ter felicidade e assim em diante. Então, a gente vai ter aí essas discussões, né, dentro da teoria kantiana. E também, como todos os autores, também tem algumas críticas, porque como ele solicita esse reconhecimento do sujeito, que esse sujeito, se for, por exemplo, um psicopata, e fala, eu acho que deve sim ter, né, as pessoas podem se enganar as outras pessoas, e assim, aí alguns falam assim, essa regra kantiana, ela funciona pensando muito, vamos dizer assim, naquele sujeito Rousseau, né, que é bom por natureza. Mas não, se for pensar todas as possibilidades do ser humano, fica meio que inviável. Assim, já é uma crítica que eu estou trazendo. Preocupa-se, portanto, né, em fundamentar a prática moral não na pura experiência, mas em uma lei a priorística, ou seja, não depende da experiência, a gente vai, a partir da experiência, racionalizar ela e ver se ela seria uma boa lei, tá? Uma lei moral, inerente à racionalidade universal humana. Quer-se garantir absoluta igualdade aos seres racionais ante a lei moral, que se expressa por meio de uma máxima. Já vou explicar o que é uma máxima para Kant também. Cadê, gente? Universal, que se expressa por meio de uma máxima, o chamado imperativo categórico, que esse aqui é o nosso pilar aqui para entender o que é moralidade, certo? Que se resume em uma única sentença conforme, ou seja, tá bem aqui.
O imperativo categórico, deixa eu colocar no outro slide antes. Ah, tá. Vai embora aqui. O imperativo categórico, ele é a base da moralidade kantiana. Ou seja, só é moral aquilo que se estabelece dentro do imperativo categórico. Então, o que Kant vai fazer? Né? Como um bom formalista que era, ele vai articular, né, a pensar nesses imperativos categóricos como a base de uma moralidade. Se você tiver esse exemplo, né, Gui, se você, por exemplo, garantir, porque o que o Kant vai dizer, ele não vai falar assim, isso é certo ou errado, ele pergunta o seguinte, eu posso universalizar isso? Então, por exemplo, se você concorda que todo mundo tem direito, de fato, de usar, isso, e aí você quer universalizar isso, né, ele vai dizer, né, aí sim é moral. Agora, por exemplo, se você falar, isso é só para algumas pessoas, não pode ser para todos, você vai dizer, então já não pode, não é moral. Porque ele vai considerar como moralidade ações particulares que possam ser universalizadas. Então, por isso que parte muito do sujeito, por isso a crítica, né? Porque vai depender muito do sujeito, da consciência, da minha consciência, da sua consciência, para entrar em um consenso. Então o que ele vai convidar? Nossa, que a gente vai fazer no dia a dia, aí ele pergunta, você quer que seja universalizado? Se você não vê nenhum tipo de problema de ser universalizado, ele vai dizer assim, há na nossa razão alguma coisa que nos permite que todos possam fazer. Então, se todos podem fazer, então, de fato, é uma prática moral. Então, é dessa maneira, né? Então, por exemplo, se pensa assim, é a questão que está aqui, né? Por exemplo, pensar a legalização da maconha, foi a... gente, não ouvi. Mas, enfim, pegando aqui a palavra que você utilizou. Ela deve ser, por exemplo, quando ele fala universalizada, não é também pensar que todo mundo tem a obrigação de usar, mas que a pessoa não vê isso como um problema social. Né? Tipo assim, só uns podem, dependendo de, vamos dizer assim, de uma classe social. Aí ele diz, não. Né? De Marcelo, né? Então, aí vamos pegar aqui esse exemplo, né, e vamos tentar colocar aqui nesse imperativo categórico. Ele vai dizer o seguinte, o que é o imperativo categórico? Pois, o único e como se segue. Age só. Então, é como cada um de nós, a cada ação que a gente pratica, fizesse essa reflexão. Age só, segundo uma máxima tal, que possas querer ao mesmo tempo que se torne uma lei universal. Pronto, para ele isso é a base para qualquer comportamento humano. Ele não vai muito longe, cara. É isso. Esse é o imperativo categórico e isso que para ele é moralidade. Tá? Quando você faz uma ação, né, por isso que ele bota em primeira pessoa, age só, ou seja, aí vamos pegar teu exemplo, Gui, aí digamos que eu estou falando isso. Age só, ou seja, você vai fazer uma ação segundo uma máxima. O que é máxima aqui para Kant? Porque eu acho que eu errei na hora de colocar os lados. A máxima é um comportamento subjetivo. Então, por exemplo, fumar maconha, né? Estou pegando um exemplo. Quando vai dizer para a coordenação que eu estou coisando, tá? Age só segundo uma máxima, que é o quê? Máxima é uma ação particular. Então, vamos aqui, fumar maconha, tal que possas querer ao mesmo tempo que se torne uma lei universal. Ou seja, que possa se universalizar esse uso. Tá? E aí ele vai dizer, se você não tem nenhum problema com isso, ele convida. É por isso que ele vai dizer que se volta para o sujeito essa responsabilidade. Aí ele vai colocar. Então, ok, é moral. Agora, se você fala, não, só um grupo, uma divisão, não, se você abre exceções, então não moral, porque você abre exceções, você não está dizendo que pode ser uma lei universal. E aí, como eu disse, quando ele fala que é uma lei universal, ele não está dizendo que todo mundo tem que fazer aquilo, mas que também não é proibido não fazer, é garantido. Tá? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, o roubo também.
age só segundo uma máxima, vai dizer que tem alguém que rouba um bombonzinho americano de vez em quando, né? Então ele vai dizer o seguinte, digamos que tenha lá, né? Age só segundo uma máxima, que são pequenos furtos, tá? É tal que possas querer que ao mesmo tempo se torne uma lei universal. Então pensa em uma sociedade, ele fala assim, você, né, que pega um bombonzinho ali na Americana, de vez em quando, né, e você fala, mas não, tá tudo bem, né, Americanas é uma empresa super rica, tal, não vai fazer diferença, bombonzinho, tá? Aí vamos pegar aqui na concepção de Kant. Ele vai dizer o seguinte, tudo bem, mas o que ele vai nos convidar? Age sempre pensando que esse seu comportamento possa ser uma lei universal. Ou seja, todo mundo também é permitido. E aí, se todo mundo é permitido, ele pergunta, será que isso vai funcionar em uma sociedade? Se você, por exemplo, faz essa reflexão e chega, não é legal. Você quer dizer o seguinte, não pode ser uma lei universal, logo não é moral, e o que você está fazendo é dentro de uma particularidade, que você tem consciência que não é bom ser universalizado. Tá? Então, ele fala, e aí ele está dizendo, é o Estado que vai ver isso? Não, é você que vai fazer essa análise. Então, por isso que ele parte, né? O que vai ser moral vai muito também do próprio sujeito. É por isso que alguns vão criticar, né? Mas depois a gente vai pegar o papel que ele vai dar para o Estado e o papel que ele vai dar para o direito. Porque ele vai partir, então, por exemplo, aqui, né, Gui? Nós podemos estar em acordo que tudo bem legalizar. Né? Legalizar. Então se é parte de mim, tudo bem, pode se tornar uma lei universal o uso da maconha. Mas aí pode, por exemplo, ter alguém que não. Não pode universalizar pelo uso da razão. Aí vai ter justamente esse contraste. Mas, por exemplo, é aquilo que ele vai dizer, né? O seu apelo à consciência, por exemplo, para quem concorda, não vai ter não vai ter esse peso, não vai ter a ideia de um remorso, porque você vê que aquilo poderia ser universalizado e vice-versa. É por isso que o Kant vai jogar sempre a responsabilidade para o sujeito. É aí a ideia é que o sujeito entre em um consenso sobre essas universalidades. Então, por exemplo, ele vai dizer, eu peguei aqui o exemplo do roubo, né, também de matar. Ele vai dizer o seguinte, se você pensar que possa ser universalizado, quando a gente vai racionalizar, por isso que vai dizer isso, use a razão pura. Faça isso, exemplifique isso no dia a dia, permitido para todos. Daria para ter uma sociedade organizada? Então ele vai dizer assim, quando a gente fala isso por uma questão de roubo, né, ou de assassinato, assim, não é possível. Então ele vai dizer, você não precisa recorrer a uma questão se aquele ato é bom, se é bom ou ruim, ou se aquele ato é certo ou errado, ou aquele ato é pecaminoso ou não. Ele vai dizer, tá para além disso essa discussão. Tá? Justamente o que ele coloca, universalize sua ação. É como se fosse assim, tudo que você fizer, você perguntar para você mesmo, isso pode todo mundo fazer? Isso pode ser universalizado? É essa proposta que o Kant traz. Tá? É só um exemplo, tá, gente? E aí depois ele vai pegar aqui um outro exemplo aqui, né? Age de modo que a máxima de tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal. Então vai ser justamente isso, né? Essa consciência. E sempre lembrando que o Kant vai falar isso, e é visível no nosso dia a dia, que, por exemplo, não é essa consciência que não vai fazer com que a gente não tenha determinados diálogos com a nossa própria consciência e amadurecimento com o tempo. Tá? Então, algo que, por exemplo, você poderia pensar que você, por exemplo, pensava que é uma máxima que pode ser universalizada, um tempo você pode, não, pensei melhor para aí, né? Também não é assim como o exemplo de falar sempre a verdade, né? Ou, por exemplo, de pegar o bombom, ou, né, do uso do fumo da maconha, enfim, né? São os mais diversos exemplos. O que o Kant quer, ele não está dizendo, olha, não sei quem, isso é errado, o fumo. Olha, não sei quem, isso é errado o que você fez. Quando eu dei esses exemplos, está para além disso, porque depende do sujeito que está fazendo aquele ato.
para aquilo ser moral ou não. Da sua responsabilidade. Então, você percebe que o Kant ele não vai determinar, por isso ele é considerado um formalista, tá? Porque ele não trabalha a partir de uma lei material. Ele trabalha a partir de você colocar a sua ação dentro de uma racionalidade. Então, digamos se todo mundo, digamos que a gente entre em um acordo, vamos parar, só lembro, né? De comer carne por conta para dar que você está contra, digamos, alguma indústria agropecuária e assim em diante, né? Então, todo mundo faz aquela determinada ação perante a isso. Pode ser algo daquele... Então, a proposta de Kant, embora ela seja formal, ela traz o sujeito como livre para fazer essas ações. Então, ele vai dizer o seguinte, ele não vai apontar, como eu falei anteriormente, olha, fazer isso é errado, né? Não. É o sujeito. A lei moral como imperativo categórico, né? Agora pegando aqui, já que vai ser a base, vou focar um pouco mais nesse detalhe. A lei moral como imperativo categórico trata-se, portanto, de mostrar que a razão é suficiente por si só. Ou seja, não precisa de mais nada. Ela é só a razão e a sua racionalidade já basta para Kant. Você não precisa de nenhum mais suporte teórico para resolver a questão da lei moral. Aliás, diz Kant, somente nesse caso podem existir princípios morais válidos sem exceção dos homens. Ou seja, leis morais que têm um valor universal. Aqui. Então, vamos aqui. Tá? Eu acho que esse slide que deveria estar antes, né? Então, o Kant ele vai falar aqui, eu tenho princípios práticos. Tá? O que são princípios práticos? São determinações gerais da vontade. Ou seja, a gente é dotado de vontade que faz com que a gente tenha uma ação. Só que essa minha vontade só vai ser uma lei moral se ela for livre de qualquer ação teleológica, ou seja, que eu queira um fim, eu faço uma ação pensando em outra coisa. Ou seja, então, o que seriam esses princípios práticos? São justamente determinações gerais da vontade, sobre os quais se encontram-se numerosas regras particulares. Ou seja, você faz, por exemplo, alguém aqui, né, fala assim, eu vou cuidar da minha saúde. Esse é meu princípio prático. Aí você fala, mas para saúde eu preciso o quê? Comer bem, dormir 8 horas por dia. Você vai determinar uma série de princípios práticos para chegar nessa sua vontade, que tá ok com a sua saúde. É isso que a gente chama de princípios práticos. Ou seja, todo dia a gente tem uma série de ações que são princípios práticos. Você tem um objetivo, e com esse objetivo você vai lançando regras, né, práticas particulares para chegar nesse objetivo. Só que aí ele vai falar, mas tem algumas, dentro desses princípios práticos, nós temos as máximas, e nós temos os imperativos. E os imperativos categóricos, que ele vai basear aqui todo o que é moral. Só é moral que são os categóricos. Tá? E aí, o que são essas máximas? Essas máximas são justamente, por isso lá a frase, né, que tem as máximas, são comportamentos que nós temos que subjetivos. Tá? Que em nenhum momento, nesse primeiro momento, eu não penso em universalizar. Né, que você vê que é uma ação particular sua. Então, digamos que você seja uma pessoa vingativa, né, e fala assim, eu tenho como princípio me vingar de todos que me ofendam. Mas você fala, ainda bem que nem todo mundo é assim, né? Porque senão... Então, são ações particulares, subjetivas, que você vai ter durante aqui a sua... que você tem... Então, vou pensando aí, que agora eu estou péssima para pensar em um exemplo. Mas aí, pensa esse aqui do vingar, né? Certo? Como uma ação simplesmente subjetiva, você não quer que universalize aquilo, você sabe que faz parte talvez da sua personalidade e assim diante. Certo? Tá. E aí, além dessas máximas que são objetivas, ele vai falar dos imperativos. Os imperativos já têm um caráter objetivo, né? Princípios práticos, como eu falei, objetivos,
isto é, válidos para todos. Tá? Mas são válidos para todos, mas isso não quer dizer que eles tenham as mesmas determinações. Então, o que o Kant vai fazer? Vai dividir esses imperativos que são válidos para todos em hipotéticos e categóricos. Tá? Então, os hipotéticos, né, e aí lembrando, né, quando ele fala, perdão, aqui também desses imperativos, ele está relacionado à questão ver eles como mandamentos, como deveres, que devem ser, de fato, cumpridos em uma sociedade. Como, por exemplo, não roubar, não matar, não... Eu sempre dou esses exemplos, né? Minha caixa de exemplos é ótima. Enfim, né? Esses princípios que a gente fala assim, tem que ser válidos para todos. Só que, dependendo de como você vai articular essas ações, elas podem estar dentro da categoria do hipotético ou do categórico. Ou seja, resumindo essa bagaça toda aqui, para Kant, tudo vai depender da sua intenção. Porque, por exemplo, eu posso dizer assim, olha, você não deve roubar. Vai depender de como você vai utilizar essa regra, né? Ela vai ser um imperativo categórico dependendo da intenção que você não pratica aquela ação, né? E ela pode ser categórica também dependendo de como você usa essa ação. Então, a intenção da ação para Kant, ela é tão importante quanto a ação em si. Então, o objetivo dele é tornar esse sujeito, né, consciente dos seus atos, e aí no sentido de, olha, de você ter noção de qual foi a sua intenção para aquela ação. Em resumo, o que eu quero dizer? Esses imperativos, eles são objetivos, né, porque eu quero que eles sejam para todos, e aí eu tenho os hipotéticos. O que são hipotéticos? Vou dar um exemplo. Digamos que aqui todos são porque querem passar adiante. Ou seja, você está dentro do imperativo hipotético. Porque você só estuda porque você quer passar de ano, ou seja, tem uma condição. Né? Então, por exemplo, quem aqui passou no vestibular e o pai deu um carro, coisa boa, né? E aí o que acontece? Você talvez se dedicou mais ou quis estudar, né? Porque sabia que no final tinha esse prêmio maravilhoso de ganhar um carro. Ou seja, está dentro do imperativo hipotético. O estudar é um direito para todos, só que o que move a sua ação para estudar, ela é hipotética, tem uma condição, né? Eu quero ser campeão, se tiver algum atleta aqui, né? Ele vai dizer, se eu quero ser campeão, logo eu devo treinar. Então, o meu treino, ele tem um objetivo, é hipotético, eu quero treinar. Alguém pode treinar também porque quer ficar com um corpo super legal, ou por uma questão de saúde, como outro exemplo, ou seja, ele é hipotético, há uma condição para aquela minha ação. Se tem uma condição para aquela minha ação, ela é um imperativo, porque para todos, né? Porque tem gente que ganha, né? Mas, imagina, né? Esse estímulo. Mas é hipotético porque é condicionado. Foi condicionado. Então, você não fez aquela ação possível. Você fez aquela ação porque você tem uma condição que foi estabelecida. Então, ainda não é moral cair. E aí a gente tem os categóricos, que são as leis práticas, e para Kant elas são morais. Tá? É quando, né, o imperativo determina a vontade, a vontade, se a gente é dotado de vontade, né? Certo? Não é vista em obter determinado efeito, ou seja, a sua vontade é simplesmente praticar a ação. Se a gente for pegar o exemplo aqui do carro, né, a sua vontade ela foi gerada, né, de fazer estudar, porque a sua vontade era ter o carro, não de estudar. Então, o imperativo categórico é quando, né, a sua vontade ela é livre. O que é ser livre? Ela não tem um poder externo, ela é autônoma, ela não tá condicionada a nada. Só uma coisa que o meu Kina não... Eu separei aqui uma citação. Tá? Uma vontade em vista de obter determinado efeito desejado, tá? Mas simplesmente como vontade, né? Vendo que aquela ação ela deve ser cumprida justamente daquela forma. Então, o imperativo, ele tem, por exemplo, enquanto o imperativo hipotético ia dizer assim, se quer alguma coisa, se, né? O se é uma condição.
Se queres alguma coisa, então deves fazer isso. Então, eu estou dentro do hipotético. Agora, quando você tem uma ação, devo fazer isso porque devo fazer isso, e aí você fala, independentemente do tempo e do espaço da pessoa e da condição, você está dentro do imperativo categórico. Tá? E aí é nesse sentido que ele vai alicerçar todo o seu não é nem só ordenamento jurídico, né? O próprio papel do direito e o próprio papel do Estado. Em suma, né, a gente pode concluir que as leis morais são apenas os imperativos categóricos. Elas são universais e necessárias, mas não como as leis naturais. Eu vou só fazer aqui um adendo, porque, por exemplo, quando você está estudando filosofia geral, né, você vai ter uma disciplina chamada lógica. E aí você pode, para não confundir, né, lembrar que quando Kant fala leis morais são apenas imperativos categóricos, não vão sair dizer assim, olha, essa os outros, olha, foi moral porque você não agiu conforme o dever. Calma, tá? Isso é só para Kant. Tá? Isso não se determina dentro de uma universalidade. Tá? Dentro da disciplina ética, não é assim que se vê a moral. Depende de cada teoria ética. Então é muito importante, né? Por exemplo, na filosofia geral, né? Eu apresentei, né, vários tipos de éticas, teorias éticas, né? Éticas deônticas, éticas consequencialistas, éticas utilitaristas. E a partir desse momento, né, você estudando, você se identifica com qual teoria ética e vê, né? Porque não tem essa ideia de neutralidade, de imparcialidade, a gente já sabe que nem nas ciências empíricas isso se dá. E aí, de fato, para Kant, só é moral aquilo que está dentro do imperativo categórico, tá? Dentro da ética kantiana. Não vão universalizar isso como a ética fosse resumida a essa categoria, tá bom? Então, elas são universais e necessárias, mas como as naturais. Gente, posso ir direto? Era para perguntar desde o início, mas eu esqueço de perguntar toda vez. Pode, professor. Vamos lá. Acho que eu até separei aqui um. Eu faço logo essa parte. Certo, obrigada. Então, qual seria essa essência do imperativo categórico? E aí vamos perceber que, de fato, Kant ele cumpriu, não de que a gente concorde com ele, mas ele cumpriu ele manteve uma coerência no seu raciocínio. Porque como ele não quer basear, por exemplo, a sua condição de moralidade a uma experiência, tá? Você percebe que a regra que ele coloca, ele não é uma lei material, ou seja, não tem um conteúdo, ele fala. Por que não tem um conteúdo? Olha a base do imperativo categórico. Vou mudar um pouco, agora não lembro de cabeça. Age conforme que sua máxima seja uma lei universal. Ele não está dizendo é proibido isso, é proibido isso. Ele não está dando um conteúdo. Vai depender, é igual como a gente está estudando matemática, né? Quem é o X? Né? É uma função, por isso que é formal. Ele dá uma função, você quando coloca o elemento, você tem um resultado. Tá? Então, para ele, uma lei moral ela não tem um conteúdo. Por isso é uma crítica aos outros, né? Porque eles fizeram uma lei, uma base teórica, né, dentro da ética vinculada num conteúdo. E ele não, né? De acordo com ele fez a lei moral ela não depende do conteúdo. Ou seja, né, quando se subordina a lei moral ao conteúdo, se cai no empirismo, no utilitarismo, porque nesse caso a vontade pelos conteúdos, conforme agradem ou não. Aí me fez lembrar, até o que respondeu, que eu li aqui o nomezinho dele, né, eu lembrei daquela pergunta que eu fiz, né? Que eu fiz, porque não é minha. Né, que se seu filho fosse morto... Ai, agora eu esqueci, gente. Mas que era para você falar se... o que você determinaria, né? Se seu filho fosse um assassino ou se seu filho fosse assassinado, qual a resposta que você daria de penalização? Tá? Então, se depende de cada ação, então você está aqui no campo do empirismo e do utilitarismo. É como fazer aquela resposta. Tem que ser uma resposta independentemente de sua situação.
porque inclusive ela vai funcionar para você mesmo. Então, por isso ela não pode depender do conteúdo. Porque ó, ele vai dizer, automaticamente, se depender do conteúdo, você vai querer te favorecer. Porque uma vez você pode cair, né, dentro daquela regra. A gente não está isento disso, porque o homem não só é razão. O homem é apetite, o homem é emoção. Então ele vai colocar, não é o imperativo categórico, embora seja baseado na razão, e a razão é natural do homem, isso não quer dizer que a gente sempre vai agir de acordo com esse imperativo categórico. Mas se a gente está falando de lei moral e quer falar de uma lei jurídica, ela tem que ser baseada fora desses conteúdos, fora dessa nossa tendência a nos favorecer. Então, tem até um momento que o Giovanni Hari vai dizer o seguinte: as leis morais podem até não se concretizar, né? Porque a vontade humana está sujeita não só à razão, mas também às inclinações sensíveis, podendo, né, por isso, se desviar. E é exatamente por essa razão é que as leis morais são chamadas de imperativos ou deveres. Tá? Então, é que ele vai dizer que todo sujeito a essa categoria, está sujeito a não é natural você se comportar moralmente. Né? Isso vai depender, né, que ele vai dizer dessa consciência, mas para mim você tem que ser responsável pelaquela sua ação. Ser responsável por ela, não ser penalizado de acordo com isso. Aí eu peguei 3 formulações que o Kant vai colocar em obras diferentes desse imperativo categórico. Porque como em cada obra ele está trabalhando, digamos, um aspecto diferente, eu gosto muito dessa segunda, que está no livro da Metafísica do Costume. Porque ele vai vincular, você percebe que não muda, assim, o sentido do sentido não vai mudar, mas ele amplia, né, essa responsabilidade. Então, só para a gente comparar, né? Aí, lembrando agora aqui, o conceito de máxima, tá bom? De acordo com o que eu falei aqui, ó. Que são nossas práticas, tipo, achar os conceitos para poder dar certo. Então, ele vai dizer o seguinte: age de modo, não são regras diferentes, se você for perceber. Age de modo que a máxima da tua vontade, o que está por trás daquela sua ação, que na verdade não pode ter nada por trás da ação, por isso que a vontade tem que ser livre. Que a tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como o princípio de legislação universal. Aqui é quando ele está focado no sujeito como o seu próprio legislador universal. A segunda, olha aqui nesse livro ele está falando de uma questão de se estar dentro de um estado, né, onde tem um outro. E aí olha como ele vai relacionar isso. Você percebe que não tem um conteúdo. Né? Age de modo a considerar a humanidade, seja na tua pessoa, seja na pessoa de qualquer outro, seja também objetivo e nunca como um simples meio. Ele está dizendo aquela frase que foi lá no início, né? Age conforme que a humanidade seja na tua pessoa. Então, quando você faz algo com uma pessoa, você está fazendo a si mesmo. Então, age desta forma que ele vai dizer que isso é moral. Seja na pessoa de qualquer outro, independentemente de que seja, né? Nunca como um objetivo. Ou seja, ele vai dizer o seguinte: quando você utiliza as pessoas como instrumento, ele vai dizer assim, é a mesma coisa, ele não vai dizer isso, tá? Mas é só exemplificar. Que quando você usa, né, uma pessoa como instrumento, um meio para algo, ele vai dizer o seguinte: você tira a dignidade daquela pessoa, você tira a humanidade. É como aquela pessoa é uma caneta. Por que a caneta não tem dignidade? Porque ela tem uma função específica. A partir do momento que essa tinta... A câmera está desligada, né? Agora, quando, por exemplo, a tinta da minha caneta acabar, vou jogar fora. Então, se você faz isso, quando você, por exemplo, usa, né, um outro como objeto e nunca como simples meio, né, na hora que aquela função acabar, você dispensa também aquela pessoa. Ou seja, ela não tem mais dignidade, ela é um objeto. Eu estou trocando aqui a palavra, né, como objetivo. Então, sempre também como objetivo e nunca como um simples meio para alguma coisa. Então, é isso que ele traz aí na questão da humanidade. Age de modo que a vontade de sua máxima possa ser considerada
Então, você percebe que a questão da humanidade, aqui vai entrar a questão do direito nessa última ponto. Age de modo que a vontade, com a sua máxima, possa ser considerada como universalmente legisladora em relação a si mesma. Vamos ver aqui rapidinho. A razão legisladora de si. Por exemplo, ele não está falando que é o direito que vai legislar, mas é a razão, tá? É quem define os limites da ação e da conduta humana. Não está errado aí. A priori, tudo aquilo que é válido, independentemente de qualquer condição ou imposição derivada da experiência. Trata-se de um imperativo categórico, ou seja, não está vinculada à experiência e nenhuma imposição fora, ou seja, é autônoma, e não de um imperativo hipotético, pois efetivamente o que há é que o primeiro não tem em vista senão a realização da máxima que prescreve. Aquela relação que eu tinha colocado, né, o imperativo categórico, ele é único, ele é absoluto, ele não tem em vista a felicidade, mas como eu falei, né, ele também não está dizendo que você vai ser infeliz se você não agir moralmente. Você pode ou não pode ser, porque se por exemplo, ele afirmar isso seria até contraditório. Porque se ele fala que você vai ser feliz, ele está dizendo que você vai fazer uma ação por conta disso. Se ele disser que você vai ser infeliz, ele vai dizer que você não vai fazer isso por conta disso. Você vai dizer assim, não tem como saber. É meio que Sartre, né? Somos dados por Sartre, tá? Não tem como garantir o que suas ações vão trazer para vocês. Mas você pode designar o que é moral ou não. Se você colocar ali dentro do imperativo categórico. Então, não tem em vista a felicidade, mas de sua observância decorre a felicidade. O imperativo hipotético guiaria nas tendas práticas o homem no sentido de alcançar objetivos práticos como a felicidade. Todavia, não o imperativo categórico que subside por si e em si, independe de qualquer vontade ou finalidade. Não se refere à matéria da ação, ao que desta possa resultar, mas à forma e ao princípio onde ela resulta, consistindo o essencialmente bom da ação no ânimo que se nutre por ela, seja qual for o êxito. Esse imperativo pode denominar-se de moralidade. E aqui eu vou só pegar essa parte aqui que está em negrito, tá? Já que eu acredito que já deve ter ficado bem claro essa questão que está no início, né, que não visa uma relação, né, de qualquer outro. Então ele vai fazer aqui um jogo, né, tipo, você perceber como uma coisa vai firmando a outra. Então, agir livre é agir moralmente. Ou seja, esse agir livre é quando a sua vontade, ela não tem, ela é determinada no simples modo de agir. Então, agir livre é agir moralmente. Agir moral é agir de acordo com o dever. O agir de acordo com o dever é fazer da sua lei um princípio de legislação universal a ser escrito em toda a natureza. Tá? Daí decorre o sumo bem, só pode ser algo que independa completamente de qualquer desejo exterior a si, de modo que consistirá no máximo cumprimento do dever pelo dever, do qual decorre a sua beatitude e a sua felicidade, como simples mérito de estar conforme ao dever. A felicidade que está no simples mérito de estar de conforme com o dever e pelo dever. Mas esse dever não é de um compromisso com a instituição jurídica. Esse dever está aqui, de agir de acordo com o dever a partir de um agir livre. O que é agir de acordo com o dever? É fazer da sua lei subjetiva um princípio de legislação universal. E aí, por que acaba por universalizar? Porque, de acordo com Kant, como todos os seres humanos que têm a maior idade intelectual, a gente vai chegar nesse consenso, né, de determinar leis, leis jurídicas mesmo, que possam comportar essas leis subjetivas. Mas ele vai deixar bem claro, por exemplo, as normas jurídicas, elas não são princípios de moralidade, elas são princípios de coesão. Então, já é uma coisa de coesitividade, já mostra que você
que ela não tem como princípio a moralidade, nem deve ter, porque a moralidade é algo do ser humano. Tá? E aí o direito e a moral. Tá? De fato, né, o agir ético tem um único móvel, a saber, o cumprimento, né, do dever pelo dever. Somente a ação que é, além de conforme ao dever, né, ou seja, exteriormente conforme o dever, inclusive com trata de um dever, interiormente deontológica, né, o dever como princípio, como ser, pode ser qualificado de uma ação moral. Em suma, né, o que eu quero dizer aqui? A distinção entre, né, direito e moral vai estar na relação estabelecida entre o agente, ou seja, entre o agente, no caso, o sujeito, e a norma. É por isso que eu falei, né? Eu posso ter um comportamento de acordo com a legalidade e ela não ser moral. Por que motivo? Porque talvez eu não veja aquela lei, aquela norma jurídica como algo que deveria ser universalizado. Tá? Eu cumpro ela por uma questão de que eu quero, né, obedecer ao Estado, ou seja, por causa de uma força externa, que ele fala que é importante. Tá? Então, por isso que ele vai dizer, então, o que direito e moral, aí no caso ele faz uma separação, não são a mesma coisa, e o que vai depender dessa minha relação, o que vai determinar que algo, né, é direito e moral, vai ser essa relação do agente com a norma. Por isso eu falei, né, a importância da intenção da sua ação. Que ele deve seguir para guiar a sua conduta. Na conduta jurídica, por exemplo, já vou ler aqui no slide, já é diferente, né? Se você for perceber, a relação com a norma jurídica independe da minha vontade. Por que independe da minha vontade? Porque não sou eu que produzo ela. Ela é produzida por uma vontade externa, ou seja, o legislador. Então, a conduta jurídica, agora o que vai determinar? Vai ser, como ele falou, aquela minha ação vai ser moral a partir da minha relação com essa norma jurídica. A norma jurídica, por si, né, digamos, ela não tem responsabilidade de dizer se você é moral ou não. Ela não está para isso. Quem tem que dizer se você é moral ou não é a sua consciência, de acordo com Kant. Tá? A norma jurídica ela tem o único objetivo de garantir a liberdade individual de cada sujeito para, inclusive, designar a sua moralidade. Por isso que a liberdade é o pilar para ele. Tá? Então, como, por exemplo, a norma jurídica ela depende da vontade, não depende da vontade do agente, porque ela é produzida por um legislador, né? Ela é determinada de uma maneira objetiva, independentemente da minha vontade, da sua vontade e assim em diante. Professor, então o legislador é ele que pode, por exemplo, digamos que eu estou ali fazendo as regras, e aí? Mas você como legislador, você também está fazendo aquelas leis na sociedade, então nem ele também. Ele também ele não está fazendo aquilo por uma vontade livre. Ele está pensando de como está aquele Estado e vai fazer de acordo com ele. Então, por isso que ele vai dizer que o direito ele não é a mesma coisa da moral. São coisas diferentes. A gente pode dialogar sobre isso. Eles conversam essas áreas. Mas determinar que uma pessoa é moral de acordo com o que é estabelecido no direito, não. Inclusive, pode ter algumas coisas que são legalizadas e você falar, eu não quero usar porque eu acredito que aquilo não é moral. Acho que alguém pode vivenciar isso, né? Mas não é moral para mim. Olha ali, né? Trazendo para uma questão subjetiva que você queria que fosse universalizado. Na conduta moral, por exemplo, o ordenamento normativo que guia a conduta é escolhido pelo agente. É você que escolhe. Não é, por exemplo, na conduta, não é você que escolhe a ação, ela já está ali estabelecida. Você só vai seguir. Já na conduta moral, o ordenamento normativo que guia a conduta é escolhido por você, pelo sujeito. Ele passa a querer agir de um determinado modo
sem ser coagido externamente. Essa é a distinção kantiana entre heteronomia, uma palavra que eu falei lá no início da aula, que é o seguinte: o que é heteronomia para Kant? É quando, né, você segue normas de conduta produzida por outros. Eu falei, eita, se ele vivesse hoje, né, ele ia detestar, né, não o fato de existir influenciadores digitais, mas, por exemplo, que pessoas têm as suas ações estabelecidas pelos influenciadores. É o que ele ia chamar de minoridade intelectual. Tá? Porque ele vai dizer que a ação das pessoas não podem ser determinadas por outros, porque senão é uma sociedade que vai depender sempre daquela pessoa, daquele agente, e que não utiliza a sua própria razão. De acordo com Kant. Certo? E o que seria essa autonomia? Aí é uma palavra que a gente já utiliza no nosso dia a dia, é seguir regras de conduta que o agente considera racionalmente válidas para guiar a sua vontade. Então, pegar aqui o exemplo, né, dos estudantes, né? Pescar é moral ou não é moral? Aí vai, por exemplo, né? Vai depender de como você vai guiar essa sua vontade. Aí você pegar o imperativo categórico. Né? Imagina que essa ação fosse universalizada. Seria legal? Né? Seria legal, é ótimo, né? Eu viria nessa ação uma ação que de fato estaria comprometida, né, com essa liberdade individual que está funcionando. Aí é isso que ele está dizendo, né, que você escolher normas que vai guiar as suas ações, né, vai guiar a sua vontade. Então, assim, a conduta que se segue, o ordenamento jurídico é sempre heterônoma. Aí, o famoso carrinho de som, que você já conhece. E não é para partido, tá? De novo, aquela festinha do reggae. Acho que foi com vocês, não foi? Você foi reggae também, semana passada? Ou teve outro? Aquele reggae maroto. Acho que já dá, acho que você já não consegue ouvir. Certo? E assim, a conduta que segue o ordenamento jurídico é sempre heterônoma. O ordenamento jurídico, o direito, ela é sempre heterônoma, ou seja, ela é sempre feita e pensando a partir de outros. Até o próprio legislador ele vai fazer pensando na sua sociedade. Já, por exemplo, a conduta moral, ela é sempre autônoma. Então, por isso parte do sujeito, quando não precisa do outro para ser determinado. Aí vai a grande diferença entre moralidade e juridicidade de uma ação. Ademais, a moralidade pressupõe autonomia, liberdade, né? Porque senão, como é que você vai ser autônomo se você não tem liberdade, né? Dever e autoconvencimento, ou seja, você dialogando com você mesmo, tá? E já a juridicidade pressupõe a coercitividade, porque senão também não vai funcionar. Por isso ele fala, né, que é importante a parte jurídica. Só aqui o finalzinho. O Estado será, nesse contexto, o instrumento para a realização dos direitos e não da moralidade. Tá? Trata-se de um Estado somente de direitos que regulamenta o convívio das liberdades. Por quê? Porque dentro das normas morais, da lei moral, tem que ser garantida a liberdade. Porque se não garante a liberdade, a sua ação não é livre. Tá? Então, o Estado tem como papel apenas, né, regular essa liberdade. Sua meta é de garantir as liberdades de modo a permitir que todos convivam, que todos subsistam e que todos possam governar-se a si próprios, né, segundo a lei moral, mas sem obstruir que os outros também vivam de acordo com seus fins pessoais e próprios. Pensa na natureza humana desse povo, tá? A justiça em Kant. Aí
Estou pegando aqui, como eu falo muito de vontade, eu separei uma citação aqui que vai dizer o que é essa vontade. Embora eu já tenha falado um pouco, né? Mas às vezes se complica. A vontade boa, né? Que é essa vontade que está guiando tudo que a gente chama de moralidade, é aquela que é irrestritamente boa. Não pelo que ela... Oi? O seu microfone tá falhando um pouco. Tá o quê? Falhando? Obrigada. Chacoalhando, como se fosse um... Quando a senhora chacoalha o microfone, assim, no fone. Ah, tá. Entendi, porque eu realmente não botei muito próximo. E aí tava batendo na mesinha. Desculpa, obrigada. Tá um tempão assim, vocês não falaram? Mais ou menos, se quiser repetir. Obrigada, Marcelo. Às vezes eu me distraio. Mudei aqui de posição. Deixa eu ver aqui onde eu fui que parei. Ah, tá. Aqui eu tava nessa parte aqui. O Estado será... Se coisar, você me avisa. Eu já subi aqui um pouquinho. O Estado será, nesse contexto, o instrumento para a realização dos direitos. Ou seja, o Estado não tem compromisso com a moralidade. Tá? O que o Estado deve garantir são as liberdades individuais para que os agentes possam, né, justamente usufruir desse imperativo categórico. Agir conforme suas máximas, seja uma lei universal. Então, acreditando nessa maioridade do ser humano, né, o que o Estado tem que garantir é essas liberdades para permitir o convívio entre essas pessoas. E que todos possam governar-se a si próprios. Não vai ser o Estado que tem que governar as pessoas. Um governando por si, pensando e garantindo a liberdade do outro, né? Segundo, né, por exemplo, governar a si próprios, segundo uma lei universal. Perdão, uma lei moral. E aí lembra o conceito de lei moral para ele. É aquela lei que possa ser universalizada para todos. Tá? Mas sem obstruir que os outros também vivem de acordo com seus fins pessoais e próprios. Então, o papel do Estado é garantir essa liberdade. Mas essa liberdade, né, desde que o agente, né, tenha consciência que as suas ações, elas também têm que garantir a liberdade do outro. E aí tem até um momento que, por exemplo, o Giovanni Reale vai dizer que o princípio kantiano, ele tem como base, eu lembrei aqui, falar que o princípio evangélico, mas aí eu vou ler aqui porque eu não sou muito boa nessas coisas. Ele vai dizer o seguinte: ao dizer isso, Kant nada mais faz do que transferir para a sua própria linguagem o princípio evangélico, segundo o qual não é moral aquilo que se faz, mas sim a intenção com que se faz, a boa vontade. Só um minuto. Vou querer que né, um exemplo que ele vai dar, o Giovanni Reale. Conclusão, né? Nós conhecemos, né, primeiro a lei moral, o dever, como um fato da razão, e depois dela inferimos a liberdade como seu fundamento e como sua condição. Para dar um exemplo particularmente eloquente, se um tirano, ameaçando-me, me impusesse testemunhar em falso contra um inocente, poderia muito bem ocorrer que por medo eu cedesse e jurasse em falso. É um tirano, mas depois... Isso significa que eu compreendo muito bem que deveria dizer a verdade, mesmo que eu não tenha feito. E se eu devia dizer a verdade, então também podia. O remorso significa precisamente que eu deveria e, portanto, podia, mas aí eu não fiz. Como eu não fiz, eu sinto remorso. E é esse, né, por isso que ele vai trazer essa questão do sujeito, tá bom? Como governar a si próprio. Tá tranquilo, gente, aí? Ou ainda tá fazendo... Tranquilo, né? Senão vocês já tinham avisado. Então, vamos lá. Separei uma outra partezinha aqui pra vocês. Tô aqui de olho no horário, gente. Não se preocupe. Aqui, né? Estou pegando essa outra parte de outro livro que eu sempre uso como base, do Prudente, que ele vai dizer o seguinte: para Kant,
Ou seja, para Kant a obrigação é sempre o dever moral, não é o direito. Como eu falei, né? Parece que ele coloca a moralidade em um patamar de maior compromisso do que a própria instituição de direito. O direito seria para aqueles que não têm uma maioridade intelectual, que não tem a condição de usufruir da liberdade, que não sabe usufruir da condição de liberdade. Né? De agir conforme que, de certa forma, a sua vivência, a sua ação esteja de acordo com a vivência e a liberdade do outro. Então, ele vai dizer o seguinte, é distinta da obrigação jurídica. A segunda, que é a obrigação jurídica, tem sua origem na vontade do legislador, ao produzir a lei positiva. A primeira, que é o dever moral, por sua vez, não tem origem na vontade humana, mas a priori, ou seja, são preceitos universais estabelecidos, né, pela essa vontade, que ele vai dizer que é uma vontade pura, que é a capacidade que o ser humano possui de determinar a si mesmo, independentemente da coação dos apetites ou dos impulsos. Então, para ele, isso que é vontade. É quando você tem a capacidade de tomar uma decisão que não tenha como influência os seus apetites, e aí não é fome não, tá, gente? Apetite aqui é tudo voltado, por exemplo, a emoções, desejo, poder, felicidade ou impulsos. Quando você consegue tirar tudo isso, não tem como, né? Vai de acordo com Kant e tomar uma ação sem ter como influenciar isso, essa é a vontade. É quando você, de acordo com ele, você faz uma ação por sempre fazer. Que aí está a base de todo imperativo categórico. Ou seja, quando os seus atos é de um modo incondicional. Tá? Vou pegar aqui um outro texto, né? Que obriga a praticar certos atos de modo incondicional, os últimos para a vontade. Já não tem negociação. É assim que deve ser feito, não tem nada que me faça de diferente, não tem um si, né? Não é condicionado a nada, é incondicional. E aí, o que é justiça para Kant? Tá? Pegando aqui um outro textinho antes que eu esqueça. Tá? Quando a gente vai falar sobre justiça para Kant, primeiro ele vai tentar determinar qual vai ser o valor, né, que produz o fundamento último para o ordenamento jurídico positivo. Tá? Que no caso para ele é a liberdade. Tá? É a liberdade que é esse valor que vai, de certa forma, ser a base da justiça para Kant. Então, para Kant, a reflexão filosófica deve apresentar um ideal normativo para o direito, e esse ideal é a justiça. Tá? Então, só para vocês verem aqui, eu fiz esse esqueminha, só para vocês perceberem aqui a diferença, deixa eu pular logo aqui. Se a gente vai falar dessa liberdade, olha aí que ele vai dizer qual é a função do direito. E você vai ver que está de acordo com, ou seja, o direito tem um papel de garantir o valor que sustenta, que produz o fundamento jurídico positivo, que é a liberdade individual. Então, qual é o papel do direito? É um conjunto de condições ou regras que, por meio dos quais o arbítrio, ou seja, a vontade própria e independente de um, pode entrar de acordo com o arbítrio do outro, segundo uma lei universal de liberdade. Ou seja, é uma forma bonita de dizer aquilo, não faça, né, o outro aquilo que você, por exemplo, não queria que fizesse para você e nem para aqueles que você ama, vamos dizer assim. Então, o seu arbítrio esteja de acordo com o arbítrio do outro. E vou pegar aqui uma citação que ele faz no seu livro A Metafísica dos Costumes. Uma ação é conforme ao direito justa quando permite, ou seja, a máxima permite, a máxima, aí lembra o conceito de máxima, a liberdade do arbítrio de cada um coexistir com a liberdade de todos segundo uma lei universal. Então, define os atos justos como aqueles atos que estão de acordo com o direito. Então, por exemplo, ser justo e ser moral é outra coisa. Ser justo, a conceito de justo está de acordo vinculado ao direito. Ser moral está vinculado com a sua intenção da sua ação, né? Ela não ser voltada para algo que esteja condicionado a alguma coisa. Então, ser justo de acordo com o direito. Aquele que promove a felicidade pública. Mas ele não disse que a moralidade não está a ver com a felicidade, aí lembra? É felicidade pública. Ou seja, né?
se todo mundo fizer aquilo que não gosta de fazer para si mesmo, a questão do respeito, que não trouxe aqui, né? Mas ele ia fazer a questão da dignidade. Então, se todo mundo tiver dignidade, tem uma felicidade pública. Não vai dizer que é uma felicidade individual, porque vai que a felicidade individual é uma pessoa que quer ter, sei lá, milhões, ser bilionário. Não. Mas, por exemplo, você não vai ser infeliz por conta que você tem direitos básicos, sua liberdade garantida. Então, o termo justiça em Kant designa o modo pelo qual se estabelece a relação entre a norma e o valor que está sendo tutelado por essa norma, que no caso o valor é a liberdade. Você tem que garantir isso. Se a moralidade de uma ação consiste na motivação correta para o agir e não pelos os seus resultados a serem atingidos pelo ato, a justiça política consiste na tutela jurídica aos valores que fundamentam a dignidade humana. E a dignidade humana para Kant está vinculada de você não usar o outro como instrumento para a sua para alguma ação sua. Aí estou finalizando já. Tá? E aí o papel do Estado, então, por que primeiro veio o conceito de direito para depois vir o conceito de Estado? Porque o Estado vai garantir, né, no caso ali, direito. Que, então, é garantir esse desenvolvimento de plena potencialidade dos membros da coletividade. Kant, assim como boa parte de todos os autores, vai falar, precisa de uma educação para isso. Porque a gente tem uma educação que as pessoas aprenderam a ser heterônomas, né? O seu conhecimento depende necessariamente do outro dizer o que você deve fazer. E aí ele fala, né? Então, o Estado tem que garantir uma potencialidade desse meio da coletividade. Tá? Isso só é possível à medida em que a lei positiva garanta para cada um a esfera da liberdade individual que não seja violada pelos demais. Já falei sobre isso, né? A conduta jurídica e a conduta moral. Né? Então, estou aqui fazer aquela revisão geral. E aí, na próxima aula, a gente vai ver Hans Kelsen e o nosso querido John Rawls. Se der tempo, né? Senão a gente fica só no Hans Kelsen mesmo. Certo? Tranquilo, gente? Estão aí? Peguei ali os 2 minutinhos de vocês. Peguei 2 minutinhos de vocês, porque, no caso, na próxima aula, como é a nossa última aula, talvez não seria possível, né? Não vai ser possível fazer aquela revisão que eu sempre faço. Gente, eu vou colocar um fórum na plataforma para avaliar aqueles 3 pontos, né? Porque a nossa avaliação é determinada pela própria instituição, onde 7 a avaliação e 3 uma atividade. E aí eu vou passar só um fórum, que eu vou colocar assim que finalizar aqui a aula, esse fórum, que vai ficar disponível até o dia 4, mas não esqueça, porque às vezes fica longo, a pessoa esquece, aí entra a semana de prova, a professora libera aí a burocracia, eu tenho que abrir a plataforma e assim em diante, tá? Então fique atento lá, e aí é um fórum bem simples, que inclusive, se você responder ele, já é um estudo para a prova, então não é nada que vai sobrecarregar vocês, acreditando que vocês vão estudar para a prova. Tá bom? E aí na próxima aula a gente vai ver o Hans Kelsen e aí a gente fecha a nossa disciplina. Certo? Marcelo, estou só brincando com exemplo, espero que você não tenha ficado chateado, tá bom? Não, eu já fui na promotoria da parte da senhora, professora. E de Dona Samara também. Eu já fui na promotoria da parte de você e da Samara. Tá, é só brincadeira e não leva pro lado pessoal, é só para descontrair um pouco, tá? Então, boa tarde, desejo para vocês um ótimo final de semana, uma ótima semana e até sexta, né? Tá bom? Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, sempre fica até o finalzinho. Tchau, professora. Tchau, meu anjo. Até mais, até sexta. Tchau, Esther. Até mais. Não esqueçam do fórum, por favor. Tá? Que ela fica até o dia 4. Ah, outra coisa, ainda bem que isso ainda não saiu. Por favor, gente, vejam se as notas de vocês estão corretas na plataforma oficial, porque o sistema vai fechar no dia 30. Então, se caso alguém ainda não olhou, olhe e vê se está ok, porque depois que fechar também é muito complicado para a gente mudar. Sabe por que você não faz isso? Porque, na verdade, eu já coloquei a nota, eu posso cometer algum erro. Então, eu estou pedindo para vocês checarem, tá bom?
Então, Esther, depois se vocês tiverem algum grupo, coloquem, tá? Para todo mundo verificar, por favor. Certo, professora, vou mandar.